Olá, boa noite. Boa noite, meus amigos. Boa noite. Mais uma semana estamos aqui. Graças de Deus, passamos muito bem e desejo que todos tenham passado muito bem também. Hoje, uma noite especial, é a última sexta do mês. Vamos receber uma convidada que será muito gostoso o nosso encontro, a reflexão será muito proveitosa e ela já está chegando. Eu nem vou esperar muito para que ela possa chegar até nós e que nós possamos. Opa, tá virado aqui. Olá, Boa noite. boa noite, seja bem-vinda. Obrigada pela oportunidade. Imagine, é um prazer todo nosso. Você está me ouvindo bem? Tô. Tá. Tranquilo. É que eu estou tendo problema de fone. Tem semanas que é ótimo com ele, tem semanas que não dá com ele, então, por isso que eu estou perguntando. Uhum. E você tá me ouvindo? Porque eu também tô sem o fone. Ótimo, tá ótimo. Então, Tá muito bom, tá muito bom. Então, hoje nós não podemos perder muito tempo, né? o texto é longo. O teste é longo. Eike, não sei direito quem é. Carvalho Silva, seja bem-vindo. Antes aqui já entrou, vou colocar aqui na nossa tela. Adriana chegou aí, boa noite. Rosalva, minha sobrinha querida, seja bem-vinda. Boas noites. Vamos tentar, vamos colocar. Agora sim. Ótimo. A Couto, eu não sei o nome. É Adriana. Talvez, Adriano, é que você talvez seja seus amigos, seus companheiros, e eu. Aurélio também, seja bem-vindo. Muito bom tê-los aqui nesta noite. Uma noite muito especial, muito gostosa. Ô, Martiele, eu costumo ler, como você já deve ter visto, e todo mundo também já sabe, a gente não faz a prece de abertura, e então a gente faz uma leitura rapidinha deste Evangelho do Chico. É escrito por Carlos Bacelli, foi praticamente uma entrevista que Bacelli fez com ele, e a gente pega trechinhos pequeninos, só para a gente se ambientar e se sintonizar com essa espiritualidade que está presente entre nós. Certo. Então, o capítulo é 136. É bem curtinho, mas é muito proveitoso. Às vezes, nos será possível auxiliar alguém apenas com o silêncio. Há pessoas que, em nos procurando, estão procurando apenas quem se mostre disposto a ouvi-las. Falando aos nossos ouvidos, é como se estivessem falando aos ouvidos de Deus. É uma reflexão muito, muito importante para nós, que às vezes nós gostamos muito de falar, mas nós nos esquecemos de ouvir aqueles que estão precisando de um acolhimento, não é? Isso. Sirlene, boa noite, seja bem-vinda. Boa noite, pessoal que chegou aí. Gleison, boa noite. A Débora. A Gladys. Devagarinho, isso, a Glásia. Devagarinho a gente vai conhecendo. Isso. O Josino. Peninha.
Esse eu nunca tinha ouvido. Mas então vamos lá. Eu acho que a gente já poderia começar lendo, porque assim a gente terá mais tempo para bater papo, Certo. para refletir sobre este belo ensinamento de Jesus. Certo. Posso começar a ler aqui, como eu tinha... Bom, se apresentar, acredito que você nem precisa, né? Todo mundo já te conhece. É bom falar, né? Vai Quem... que alguém novo vê o vídeo depois. Realmente tem. Tem sim. Tem alguém aí que eu já vi. Acho que 2 pessoas que não te conhecem. Então, faça favor, se apresente. A gente quer correr, né? Assim, eu sou a Martiele, sou de Natal de Campos, Minas. Inclusive, tem uma conterrânea minha aqui, assim, também. E a gente faz os trabalhos aqui no perfil Pensamento Espírita. Né? E, no momento, eu estou fazendo momentos de meditação com Joana de Ângeles. Esse livro vai terminar agora, na próxima quarta-feira. E aí a gente vai começar um outro projeto, mas ainda não vou falar sobre, porque vou deixar para falar mais para frente. E trabalhamos aqui também na Casa Espírita, na nossa cidade, que está voltando aos pouquinhos aí com as atividades presenciais, aqui de Dores de Campos. E tem alguns projetos em grupo, né, como Momentos com o Jerônimo Mendonça, que as lives são feitas pelo Luiz, a gente fica mais nos bastidores, e o Encontro Espírita, né, que está agora com uma live por mês. Se não me engano, dia 11 de maio tem live, né, nós vamos anunciando aqui. Por enquanto é isso, né, a gente está aí em transição, né, do virtual para o presencial, mas vai manter, com certeza, vai manter né, os trabalhos aqui pela internet, porque é algo que começou devido à pandemia, né, e precisa continuar, né, faz bem, dá resultado, então vai continuar aqui também. E é isso. Eu estou muito feliz de estar aqui com você hoje. Nós já fizemos alguns trabalhos juntos aí, né, Pois é. E está dando certo. Muito bom, muito bom. Chegaram mais pessoas aqui, a Karina, amiga nossa, a Patrícia, sejam bem-vindas. A Ana. A Jucimar. Fala. A Ana. A Ana, isso. Vera. Muito bom. Lúcia. Um pessoal bacana. Muito bom, muito bom. Sejam todos muito bem-vindos. Claro. Então, vamos lá. Vamos começar, então. Vamos lá. O capítulo 14, né, do livro Jesus no Lar, a coroa e a vasos. Comentava-se na reunião as glórias do saber, quando Cristo, para ilustrar a palestra, contou, despretensioso. Um homem amante da verdade, informando-se de que o aprimoramento intelectual conduz à divina sabedoria, atirou-se à elevação da montanha da ciência, empenhando todas as forças que possuía no decisivo cometimento. A vereda era sombria, qual obscuro labirinto. Contudo, o esforço lidador, olvidando dificuldades e perigos, avançava sempre, trocando de vestuário para melhor acomodar-se às exigências da marcha. De tempos em tempos lançava à margem da estrada uma túnica que se fizera estreita ou uma alpercata que se lhe afigurava inservível, procurando indumentária nova, até que um dia, depois de muitos anos, alcançou a desejada culminância, onde o representante de Deus lhe surgiu ao encontro. Você quer parar por aqui? Você que sabe. Se você quiser continuar mais um pouquinho, a gente pode dividir em 3 ou 4, né? Tá certo. Para não ficar... Seguindo aqui. Você que sabe. Ele encontrou... Convidado que manda. Oi? Convidado que manda. Então, esse homem encontrou com um representante de Deus, onde o emissário cumprimentou, abraçou, vestiu-lhe a fronte com deslumbrante coroa de luz.
Todavia, quando o vencedor do conhecimento quis prosseguir adiante, na direção do paraíso, recomendou-lhe o mensageiro que voltasse atrás dos próprios passos, a ver o trilho percorrido, e que sua atitude na revisão do caminho dependeria da concessão de asas com que lhe seria possível voar ao encontro do Pai dele. O interessado regressou, mas agora auxiliado pela fulgurante auréola de que fora investido, podia contemplar todos os ângulos da senda, antes inextricável ao seu olhar. Vamos deixar, então, a reação dele. Ele tem uma reação, né, como a gente sabe. Você quer falar alguma coisa a respeito dessa parte? Deixa eu pegar no livro que fica mais fácil. Uhum. Aqui ele diz, né, como a gente nunca está feliz com aquilo que nós temos. Porque conforme ele estava caminhando, ele lançava a sua túnica na margem da estrada. E também largava lá, acho que é alpargatas que usava-se naquela época, que ele achava que já não servia mais, e ele ia abandonando. Então, nós, às vezes, somos assim também, né? Nós vamos nos despojando daquilo que temos, sem, na verdade, valorizar aquilo. Porque aí nós vamos ver um pouco mais para frente como é que acontece. Então, de repente, ele chega até lá, aonde era desejado, né? E aí ele se encontra com um emissário que o cumprimentou, abraçou e colocou na sua fronte uma deslumbrante coroa de luz. Olha só. Mas aí, quando ele tomou conhecimento na direção do paraíso, ele recomendou, para ele foi recomendado que ele voltasse todo o caminho que ele já havia percorrido, para que ele pudesse revisar as atitudes que ele havia cometido, e que dependeria, então, desta concessão para que ele recebesse as asas, para que ele fosse voar ao encontro do Pai. Então, ele estava muito feliz em saber que ele ganharia as asas. Mas, continuando, a gente vai perceber aqui como é que aconteceu na sua caminhada. Eu acho que você pode completar alguma coisa, fique à vontade. Isso, eu, assim, marquei alguns pontos aqui. Olha como que é interessante, essa questão dele não dar valor, né, o que ele tinha ali, e ir deixando para trás, achar que não serve mais para ele. A gente pensa assim, a vida da gente está em constante movimento. Né? Hoje o que faz sentido, amanhã não faz, o que fez sentido ontem, hoje já não faz. Então, às vezes não tem problema, né, em a gente passar para frente algum objeto que a gente não queira, vender, doar, isso aí não tem problema. Outra questão também, lá no começo, né, que essa reunião aí, antes de Jesus começar, tá? Eles estavam comentando sobre as glórias do saber, né, o saber, que é importante também. E a questão do esforço, né, do empenho que esse homem teve para conseguir essas conquistas dele, essas conquistas intelectuais. Então, ele canalizou ali uma energia, ele canalizou uma força que ele tinha, que todos nós temos, para isso. E a gente vai ver aqui, né, no decorrer aqui do texto, que ele canalizou essa força, essa energia, essa vontade, para algo, né, para uma coisa que ele queria, e deixou para trás alguma outra coisa. Né, é o que muitas vezes acontece com a gente. A gente foca em alguma coisa, esquece. Né? Só um pequeno comentário. Eu vi um rapaz da FEB falando aqui numa palestra, esqueci o nome. A gente... É fácil a gente querer hoje ocupar uma posição de destaque na profissão, alguma coisa assim.
É só a gente concentrar nossas energias, só a gente dedicar. Mas o que é importante mesmo, né? A gente vai entender. Se você quiser continuar A leitura? a Então vamos lá. reação, né, do nosso companheiro aqui. Vamos ver aonde você parou, porque eu estou num... Fala. Se quiser que eu continue também, Você que fica à sabe. vontade. Então, se quiser, Então eu vou ler. Isso, eu leio um trechinho só, tá bom? tá bom. Então tá aqui. Você leu até aqui, o interessado regressou, mas agora auxiliado, né? Uhum. Pelo fulgurante auréola que lhe foi investido, podia contemplar todos os ângulos da senda antes desarranjado ao seu olhar. Quer dizer, ele não tinha condição de verificar. E agora, lá em cima, né, ele estava vendo toda a paisagem. E aí, ele via lá embaixo. Então, vamos... Me travou para você também. Travou. Vamos lá. Uhum. E ele não conteve o riso diante das estranhas roupagens de que os viajores da retaguarda se vestiam. Aqui, notava uma túnica rota, acolá uma sandália extravagante. Peregrinos inúmeros se apoiavam em bordões quebradiços, enquanto outros se amparavam em capas misérrimas. Entretanto, cada qual, com impertinência infantil, marchava senhor de si, como se envergasse a roupa mais valiosa do mundo. E o vencedor da ciência não suportou as impressões que o quadro lhe causara e abriu-se em frases de zombaria, reprovando com acidez azedume a ignorância que quantos seguiam em vestes ridículas ou inadequadas. Gritou, condenou e colocou o apelido contundentes. Dirigiu-se à comunidade dos viajantes com tamanha ironia, que muitos renunciaram à subida, retornando à inércia da planície vasta. Acho que aqui já dá para a gente falar também, né? Sim. Só parou de travar? A Maslow e a Gladys sempre está travando. Agora parou, né? Não entendi. A Maslow e a Gladys disseram que está travando. Mas eu acho que agora parou. Deu uma travadinha, mas parece que agora está tranquilo. Então, essa foi a reação dele. Exatamente. Uhum. Você vai falar ou eu? Pode falar. Imagine, tudo aquilo que ele usava antes, ele viu nos outros. E aí ele começou a achar aquilo muito, muito interessante, né? Porque eram ridículas, eram inadequadas, eram capas miseráveis, misérrimas, como diz aqui, mas cada qual daqueles que estavam vestidos marchavam como se envergasse a roupa mais valiosa do mundo. Então, imaginemos nós, como lá no início você disse, a gente vai desgarrando de tudo aquilo que tem, vai descartando, vai jogando fora, porque aquilo não nos serve mais. Mas aí amanhã, quando nós precisamos olhar para o outro está usando exatamente aquilo que usávamos, mas isso não é só vestes, é em todos os sentidos. É em sentido de informação, da intelectualidade, não é? Da própria ignorância, que às vezes a gente vai zombar de uma criatura que é dessa maneira. E aí ele, inclusive, começou a zombar e colocar apelido, não é? E de tal forma que ele dizia com tanta ironia
colocando apelido nessas criaturas, que muitos retornavam e não seguiam mais o seu caminho. Ou seja, a sua evolução retrocedia por conta de uma pessoa em que não estava colaborando com a evolução dos irmãos. Isso, ele desanimava as pessoas, ao invés de ajudar, de dar a mão e levar, de acordo com, ele alcançou aquele grau de inteligência, aquele grau de formação, então, ao invés de ele trazer com ele essas pessoas, ele desanimou, ele colocou elas mais para baixo ainda. Tá? Isso. A Ana colocou aqui que é uma vaidade exacerbada, né? Isso. Exatamente. Uma vaidade terrível, que a gente tem que tentar deixar para trás, porque realmente humilha as outras pessoas. Isso. Ele achava que por ele ter conseguido esse ponto dessa conquista das glórias do saber, da inteligência, ele era melhor. Isso acontece muito. Exatamente. Às vezes tem uma qualidade, você acha que você sabe mais, você acha que você é melhor. Só que a gente esquece que o outro... A Neuza travou de mim. Voltou. Coisa, e tá tudo normal, tudo certinho, não tem travado mais. É estranho, mas acontece mesmo. É normal. A gente lidar com... É porque Oi? Estamos ao vivo, nós estamos correndo risco. Celular, internet são coisas que a qualquer momento para de funcionar, depois volta, a gente não tem muito controle. Mas, enfim, ele não teve uma reação muito boa, né, vamos dizer dessa forma. Quando ele teve a oportunidade de ver, né, numa escala mais ampla, numa visão mais ampla, o que ele viveu. Exatamente. Você lê mais um pedacinho? Sim, vamos lá. Após amaldiçoar a todos indistintamente, voltou o herói coroado ao cume do monte, na expectativa de partir sem detença ao encontro do pai. Mas o anjo, muito triste, explicou-lhe que a roupagem dos outros, que lhe provocara tanto sarcasmo inútil, era aquela mesma que ele se servira para elevar-se, ao tempo em que era frágil e semicego, e que as asas de luz com que deveria erguer-se ao trono divino somente seriam dadas quando edificasse o amor no mimo do coração. Faltavam-lhe piedade e entendimento. Que ele voltasse demoradamente ao caminho e auxiliasse os semelhantes, sem o que jamais conseguiria equilibrar-se no ser. Isso a gente pode comparar, aqui é uma vida dele, né, uma existência dele, mas a gente pode comparar isso às nossas reencarnações, as oportunidades que a gente tem de vir aqui. Às vezes, numa existência mesmo, a gente tem essas oportunidades. Com certeza. E nunca estamos caminhando sozinhos, né? Uhum. Sempre estamos com os nossos irmãos e um tem que ajudar o outro. E não passar a humilhar desta forma. Amando uns aos outros e respeitando o nível de cada um. Porque todos nós estamos, cada um, numa etapa, tanto de intelectual quanto moral, né? Então, nós temos que ter esse respeito. Porque não é assim tão fácil, como ele diz aqui, para que a gente possa receber as asas e ir em encontro ao Pai, não é tão simples assim. Não é simplesmente você falar, eu vou hoje com essa encarnação, eu quero terminá-la, desencarnar e quero voltar para o mundo espiritual, mas já quero estar lá com Deus. Não é bem por aí. Nós temos que vir, nós temos que voltar, fazer o caminho novamente, como ele teve que fazer aqui,
auxiliando os irmãos que estavam na mesma situação em que ele já esteve. Exatamente. Quando ele compara aqui as roupas, né? Que ele fala, eles estavam com roupas, uns maltrapilhos, vamos dizer assim, mas ele ria, ele não aceitava, sabendo que não é bem por aí. Isso. E quando a gente vê ali até deu coincidência, né? De ontem no nosso grupo de estudo lá no centro. A gente revê ali a classificação dos espíritos. É claro que não precisa ficar preso ali, né? Não é número, não é, né, matemática. Você pode ter uma característica de uma característica de outro, tem um processo de transição, né? E nós ainda estamos um pouquinho longe de chegar lá na perfeição. Sim, sim. E é isso que a gente quer, né? É isso que ele quer aqui. Mas para isso, né, a gente ainda vai ver aqui na frente. Ele optou por desenvolver o lado intelectual. Ele deixou de lado o moral. Os dois têm que andar juntos. É o que acontece se a gente levar aí na escala da humanidade. Né? Nós temos aqui indivíduos que desenvolvem esse lado intelectual, mas para eles desenvolver esse lado intelectual, muita voltou. Novo não, mas que coisa. Então, assim, para a pessoa, só para a gente lembrar aqui, né? Desenvolver esse lado intelectual, ela tem que ter desenvolvido um pouco, nem que seja um pouco, de bondade. Porque para ela desenvolver, sim. Por exemplo, os cientistas aqui que trabalharam e trabalham ali horas a fio, né, com aquela dedicação para desenvolver uma vacina contra o Covid. Essas pessoas estão fazendo, às vezes elas não estão nem pensando que estão fazendo bem para a humanidade. Mas elas querem contribuir, elas têm conhecimento para isso. Né? Elas não estão pensando nem em fazer bem para evoluir, não. Estão pensando simplesmente em fazer alguma coisa ali que vai ajudar todo mundo. Estão querendo ajudar. E tem bagagem para isso. Então, muita experiência esses espíritos já têm, né, já tem essa tendência aí a serem bons, e a gente pode levar o lado desse homem, enfim. Se ele conseguiu desenvolver o lado intelectual, ele já tinha uma capacidade para diferenciar o que é bom, o que não é bom. Sim. E aí, esse comportamento dele, ele foi para o lado que não é tão interessante, não é tão bom assim. Sim. Ele usou bastante do seu orgulho e da sua vaidade, né? Isso. Porque você chegar perto de alguém e colocar para essa pessoa, humilhá-la, né? Descendo-a ao certo nível, e desacreditando naquilo que ela está fazendo, ela passa a desacreditar também, e aí ela desiste. Ela desiste. E quantos de nós, às vezes, podemos estar fazendo isso? Porque nós somos exemplos. E muitas vezes a gente está mostrando exatamente aquilo que não deve. E aí o outro desiste. Fulano não conseguiu, eu também não vou conseguir, e aí desiste. E não é assim que tem que ser. Não é porque eu não consegui que o outro não vai conseguir. Exatamente. Mesmo que ele não tenha alcançado intelectualmente aquela situação, mas ele poderá alcançar ainda, né? Isso. E às vezes ele precisa apenas de uma ajudinha, de alguém que já alcançou. Exatamente. Né? Exatamente. O que hoje em dia a gente ouve muito falar, que são os mentores, né? Aquela pessoa que já percorreu aquele caminho, já sabe dos tombos, já sabe, né, o que pode acontecer. Essa pessoa pode dar a mão para o outro, ele ajuda a outra a chegar naquele lugar também. Ao invés de desanimar a pessoa. Com certeza. Isso é muito interessante, é muito bom. Você quer ler mais um trecho ou eu leio? Eu leio aqui. Pode, você que sabe, se quiser ler também, fica à vontade. Não, pode ler, fique à vontade. Alguns minutos de silêncio
seguiram-se indevassáveis. Aqui já volta lá na conversa, né, lá do começo. O mestre, todavia, imprimindo significativa ênfase em palavras, terminou. Há muitas almas na terra ostentando a luminosa coroa da ciência, mas de coração adormecido na impiedade, salientando-se no sarcasmo pueril e na censura indébita. Envenenadas pela incompreensão, exigentes e cruéis, fulminam os companheiros mais fracos no entendimento ou na cultura, ao invés de estender-lhes as mãos fraternais, reconhecendo que também já foram assim, tateantes e imperfeitos. Enquanto, porém, não se decidirem a ajudar o irmão menos esclarecido e menos afortunado, acolhendo no próprio espírito, com sinceridade e devotamento, não receberão as asas com que lhes será lícito partir em direção do céu. Completa aquilo que a gente estava falando, né? Então, muitas almas aqui na Terra, sim, com toda certeza, ostentam essa coroa, né, da ciência. Porque a gente sabe, como você disse, sobre aqueles que estão querendo ajudar para fazer vacina, mas também existem aqueles que querem fazer algo semelhante, ligado na ciência, semelhante à vacina, mas para que o nome seja colocado lá em cima, com toda a pompa, né? Isso. Outra vez. Que coisa. Começou a fazer isso. Quando eu comecei, logo em janeiro, fazia sempre. Depois nunca mais tinha feito. Mas estamos aqui. Então, mas aí... Fala. É normal essas interferências. Pois é. Mas é desagradável. Uhum. Então, como ele diz aqui, né? Então, essas pessoas têm o coração adormecido na impiedade. Porque é ele, é somente ele, e ele quer colocar o seu nome lá em cima. Isso me faz lembrar de Alberto Santos Dumont, que tem um livro que fala sobre a vida dele, não é? Onde ele queria a glória. E depois ele se suicida porque ele fica sabendo que não era ele o autor dos aviões, né? Eram 2 americanos que ganharam o primeiro lugar. Então, muitas vezes a gente fica assim, nessa situação. Eu desejo colocar o meu nome ali naquela placa, como a gente vê em muitos lugares, né? Eu quero o meu nome e tudo mais, para que fique gravado. E, às vezes, aquilo que foi feito, não foi feito com o coração. Foi feito, como diz aqui, com o coração adormecido de impiedade, porque às vezes prejudica algumas pessoas para poder se autovalorizar. Infelizmente, ainda vemos situações assim. E isso é bom para nós que vemos e que temos consciência de que isso não nos leva a nada. Por isso que nós temos que viver nesta lei da sociedade. É através dos exemplos que a gente vai podendo avaliar aquilo que é certo e aquilo que não é. Né? Por isso que Deus nos deu o livre-arbítrio. Isso. E aí a gente volta, tem o livre-arbítrio, ele permite, né, que certas coisas aconteçam para a gente aprender. E essa canalização dessa energia que a gente nós somos energia, né? Então a gente traz, engraçado, não é coincidência. Na última quarta-feira, o texto que a gente estudou aqui falava justamente da paixão. A paixão é uma energia, é uma força, é uma chama, né? Analisada corretamente, né, do caminho certo, ela traz benefícios. Se for canalizada do caminho errado, não vai trazer benefício. E a gente vê que todos nós somos movidos por alguma coisa. Sim. Enquanto a gente está aqui, tem alguma força,
né, algum motivo, algo que faz a gente levantar de manhã, e aí muitas vezes a gente se perde disso. Tem muita gente que chega num ponto que fala que eu não sei o que eu estou fazendo aqui, eu não tenho mais prazer com nada, não tenho vontade de nada, de realizar nada, mas é porque desconectou né, com essa força. E aí é importante a gente, como foi a Ana que comentou aqui, nossa sociedade está desalinhada, é intelectual com moral, ainda está. Mas isso vai vindo do indivíduo. Né? Cada indivíduo vai aprimorando até que todo mundo, até que a humanidade esteja desenvolvida nesse ponto. E aqui é para a gente ver esse exemplo. Não tem problema a gente se esforçar, né, para conseguir estudar alguma coisa, ser bom em alguma coisa, ser um bom profissional. Não tem problema nenhum fazer isso. Desde que a gente saiba equilibrar. Né? Desde Exatamente. Que fica o outro lado, né? A nossa outra parte, que é a principal, que é a parte que vai, que continua, né? Sim. Porque enquanto nós estivermos equilibrados, nós não vamos conseguir. Porque nós estamos sempre em desequilíbrio, né? Uhum. Em todos os sentidos. Sempre em desequilíbrio. Exatamente. E você imagine que, né, você estava falando aí da paixão, e eu estava aqui imaginando. Realmente nós temos sempre que ter uma paixão. Nós temos que estar apaixonados. Não, aqui não se fala em amor, que é outra coisa. É outro tipo de sentimento. Mas essa paixão por algo é tão gostoso, estimula, nos eleva, né? Porque imagine você se levantar pela manhã e ficar na sua casa sem ter absolutamente nenhuma paixão para você fazer. Pode ser uma faxina, pode ser um almoço, paixão para fazer. Por que um almoço e uma faxina? Para você deixar os seus familiares num ambiente gostoso, ter uma refeição boa e deixar, às vezes, até uma sobremesa como surpresa. Tudo isso é paixão, porque aquele que não gosta, imagine o que é que ele faz, né, da sua vida. Você levanta, você tem alguma coisa boa para fazer, mesmo que vá para um emprego e tudo mais, vá para um escritório, vá, enfim, para qualquer lugar, você tem paixão por aquilo que você decidiu fazer, até na profissão, né? Isso. E então, imagine essa vida vazia, sem ter um sentido. Deve ser muito triste. Muito triste. Uma vez uma vizinha me perguntou: você não sente solidão? Porque eu moro em chácara, né? E aí, você não sente solidão? Eu, solidão? Não. A gente vai procurar algo para fazer, algo que nos engrandeça, não no sentido de vaidade, mas que engrandeça interiormente, né? Uhum. E isso é muito importante, porque quem não tem nenhuma paixão, creio eu, deve ser muito triste. Isso. Deve ser aquele momento de uma obsessão profunda, uma depressão profunda, assim, a pessoa se distancia mesmo da sua essência. Sim, exatamente. E aí vem essa falta de estímulo próprio, né, do que vai fazer, que enquanto a gente está empenhado, se esforçando por alguma coisa, como esse homem do exemplo aqui, né, ele teve empenho, ele teve esforço, teve disciplina. A gente tem, é lógico que a gente precisa, em certos momentos, a gente precisa descansar, a gente precisa entender alguma coisa que deu errado, né? Não é desistir, não é parar no tempo, não. Tem aquele momento ali só para você entender
que aconteceu e o que tu vai fazer com isso. A gente... Momento de reflexão, né? Então, e a gente teve aí 2 anos pra a gente refletir, né? E a gente tem esses momentos, sim. O homem aqui do texto teve a oportunidade de olhar, assim como a gente tem, de ver as coisas de outra forma. E a partir daí a gente vê, analisar a nossa atitude, como é que tá, o que eu continuo, o que eu mudo, né? Pra gente... E valorizar, né? Isso. Porque se hoje você está usando essa roupa e no passado você usou aquela, você tem que valorizar e agradecer, né? Para que a gente continue desta forma, sem vaidade, sem muita orgulho, muito egocentrismo, não é esse o caso. Mas quem é de nós que já não ouviu alguém dizer: quando eu era criança, eu passei necessidade, eu passei fome, às vezes até, e hoje a pessoa está melhor de vida financeiramente, mas ela precisa acompanhar, além da parte intelectual, a parte moral, Sim. que muitas vezes é esquecida, como foi aqui, neste capítulo onde Jesus nos mostra exatamente esta situação. Ele caminhou, mas ele não tinha piedade dos outros. E quando viu os outros vestidos com aqueles trajes que ele havia usado, ele começou a usar da ironia. Exatamente. E essa lição é muito importante para a gente refletir, né? Uhum. Você falou uma coisa, eu lembrei que é a gratidão, né, que está ligada aí com a humildade e, Sim. e aquela questão também da reclamação, né? A gente resolve a reclamação aprendendo a praticar a gratidão, né? Então, assim, a gente começa, eu falo por experiência própria, porque já fui muito assim, reclama do emprego, reclama da casa que mora, reclama das pessoas que convivem, reclama de pessoas que já passaram na vida, reclama de tudo. E xinga que tudo não presta. Depois a gente chega num ponto que a gente pensa, a casa que eu moro, ela tem que ser grata a ela tem tudo que uma casa precisa, é aqui que eu vivo desde criança. Se eu quero melhorar, eu vou melhorar. Eu não vou reclamar, falar que ela está ruim. Isso. O meu emprego, se eu tenho um emprego, graças a Deus eu tenho um emprego. Se está ruim, se está fora dos meus valores, eu vou trabalhar para mudar alguma coisa. Ou eu mudo o meu modo de ver as coisas, eu mudo a minha atitude. E assim, vamos trabalhando, né, para a gente, se puder melhorar, tudo bem, mas conhece aquilo que tem, agradece aquilo que tem, se contenta com aquilo que tem. E aí aquelas pessoas que passaram na vida da gente, que a gente costuma olhar com um olhar de desprezo, de raiva, alguma coisa assim, essas pessoas fazem parte da nossa história, do nosso território. Então não tem que falar mal dessas pessoas. O que a gente viveu, a gente aprendeu. Né? Então quando a gente passa a ver as coisas com mais gratidão, a gente começa a mudar o nosso pensamento, mudar nossas atitudes. E aí sim, a gente começa a viver melhor com o que tem, né? E Sim. não tem problema em querer mais, em querer melhorar, mas também Sim. dar valor àquilo que tem, ao invés de ficar querendo controlar. Hein? O Chico sempre dizia, né? Você nasceu na casa em que você precisava estar. Isso. Ninguém cai de paraquedas. Então, e ninguém passa pela nossa vida sem que tenha um objetivo. Às vezes a gente não consegue enxergar ou aceitar este objetivo, esta pessoa, esta situação, mas ela passou por ali exatamente para que a gente pudesse aprender com ela e valorizar. Como você disse, aí você olha, você não é legal, essa pessoa me fez algo que não era legal, mas e aí? Vamos mudar essa situação.
deixe que ela viva a vida dela, vamos viver a nossa. Porque tem um capítulo no Evangelho, que agora eu não vou me lembrar que capítulo que é, mas Jesus diz que quando nós nos encontrarmos com os nossos inimigos, com os nossos desafetos, o pulsar do coração, né, o pulsar nosso, não é o mesmo quando você encontra com um amigo. Então, isso é normal, isso faz parte. Porque quando você encontra com um amigo, você fica feliz, deslumbrada, você quer abraçar, você quer, enfim, mostrar toda a sua alegria. Quando você encontra com um desafeto, com alguém que não lhe é tão simpático assim, ou que nós não fomos tão simpáticos a ele e não percebemos, o nosso pulsar é outro, não existe nem pulsar. Mas nesse sentido que Jesus nos diz, é para que nós não desejemos o mal a esta criatura. Então, ele não é desprezando, mas ele que viva sua vida, vamos orar para que ele consiga encontrar o seu caminho, que melhore até, se possível, dentro das suas condições, mas que a gente possa tirar lição de toda essa situação, que é sempre muito válida, né? Sim. E aí a gente consegue aí equilibrar, né? Equilibrar, assim, aproximar do equilíbrio, Sim. do que a gente vem aprendendo, vem melhorando a nossa inteligência, nossas informações, daquilo que a gente realmente pratica, daquilo que a gente realmente faz, como que é o nosso comportamento. Exatamente. Porque nosso planeta, Terra, mundo de provas e expiações, não é um paraíso. Uhum. Todos nós sofremos, mas vai da gente saber equilibrar este sofrimento. E aí entra a resignação. Isso. Nós temos que tentar mudar aquela situação de tal forma que a gente não fique lamentando e aceitando apenas, Deus quer assim, eu sofro porque Deus mandou. Não é nada disso. A gente tem a liberdade, né, de escolha e a gente tem sim que tentar mudar. Mudar de uma forma que a gente não sofra tanto. É, mudança gradativa e faz sentido, né, que faça sentido. E a gente perceber que tudo é responsabilidade nossa. Sim. Se está acontecendo em sequência certas coisas, eu tenho que ver o que eu estou fazendo para atrair isso. Né? E como o homem aqui do texto teve a oportunidade de ver as coisas de outro ângulo, a gente precisa praticar isso na vida, a gente também. Parar, né, ter aquele momento de reflexão, analisar a coisa de outro ângulo, né, e aí sim, tomar uma atitude, né, buscar ajuda, enfim, e tomar uma atitude mais decente. Então, Martiele, todas as semanas eu falo a mesma coisa, né? O pessoal já deve estar cansado de ouvir eu falar. Que o Evangelho do Chico, quando a gente lê para iniciar, eu simplesmente pego aqui uma lição e leio uma frase, um ensinamento, e olha o que esse nos disse hoje, que tem um pouquinho a ver agora. Porque aqui ele diz assim, que às vezes pessoas vêm nos procurar para que a gente ouça elas, e elas estão falando conosco como se estivesse falando com Deus. Mas às vezes somos nós que precisamos falar com alguém, para que alguém nos ouça, para que a gente possa compreender aquilo que está acontecendo, porque não é sempre que nós temos condição de falar dos nossos sentimentos dentro do nosso lar, com os nossos familiares, com uma irmã, com um amigo, enfim. Às vezes nós vamos procurar dentro de um centro, nós vamos procurar na igreja, nós vamos procurar um ombro amigo que possa nos ouvir. E, de repente, essa pessoa diz uma frase, ou fica em silêncio, é o mais importante para ela. Ela desabafa, ela conta tudo, é como realmente se ela estivesse falando com Deus.
Isso. Muito interessante essa conexão que existe. Como o acaso não existe, né? Aí, aproveitando esse raciocínio, depois o pessoal aqui dá uma olhada lá no perfil, né, do Pensamento Espírita, a mensagem do Vida Feliz ontem, de quinta-feira. É a penúltima. Tem tudo a ver com isso também. Pois não. Hoje eu não mostrei, mas eu costumo mostrar também. O nosso livro é esse Jesus no Lar, Quinéio Lúcio, o Espírito, e Francisco Cândido Xavier foi quem psicografou essa obra. Então, nós estamos já na lição 14. E na próxima semana será a lição 15, O Ministro Sábio, será na próxima semana. E o tempo voa, já é 20h51, temos 9 minutos para fazer a nossa prece, as considerações finais, porque o dia que o Aloísio veio, a gente estava falando e eles nos cortaram, fecharam. Aí é muito desagradável, né? Porque a gente tem que entrar de novo e fazer com que as pessoas entrem de novo. Então, enquanto a gente não tem o número X, que é o suficiente para poder ficar um pouco mais, vamos obedecendo às regras que nos são impostas. Isso. Então, eu queria que você desse suas considerações e aí, por favor, fazer também a nossa prece. Eu sempre digo que coloquem uma água no copo ou depois coloquem no filtro para que todos possam utilizar dos benefícios dela. E o nome que a gente tem aqui na tela, os nomes, né, que nós temos aqui na tela, que foram dados já desde o início, e eu só peço mais uma vez que quando colocarem o nome, coloquem o nome completo, por favor, que aí a gente coloca aqui, porque são várias Marias e vários João, né? Então, que coloque o nome todo, por favor. E aí eu já passo para a tela e a gente continua. E se alguém lembrar de alguém no momento que não dê tempo de escrever, pense nessa pessoa e a semana que vem, se estiver aqui, já coloca logo no início, que os nomes permanecerão aqui na nossa tela. E a espiritualidade fará com que chegue até cada irmão aquilo que ele tem no momento que está sendo solicitado. Certinho? Ok. Então, né, para a gente encerrando aqui, fica essa reflexão para a gente hoje, né, de ser gratos, valorizar o que a gente tem, correr atrás do que a gente quer, mas não esquecer, né, das outras pessoas, não esquecer do que a gente já passou, deixar a humildade falar mais alto, né, deixar o orgulho e o egoísmo um pouquinho de lado. E, então, nessa energia, nessa vibração, quem quiser fechar os olhos, quem preferir, quem não quiser, encontre uma posição mais relaxada, mais tranquila. E, primeiramente, cada um, quem escreveu os nomes aqui na tela, quem não escreveu, se estiver com alguém em mente, essas pessoas recebam nossas vibrações, recebam o que elas precisam, que elas possam perceber toda a ajuda que tem. E essa água que nós deixamos aqui também, que ela seja magnetizada de acordo com as nossas necessidades. No momento que a gente for tomar, ou que a gente for distribuir para o pessoal da casa, que cada um receba ali a parte que precisa aqui, de acordo com a sua necessidade, nesse momento. Nós aproveitamos também para agradecer essa oportunidade de aprendizado, que é muito bem-vinda, que a gente consiga colocar em prática, lembrar de tudo que a gente vê, tudo que a gente absorve nos estudos, e levar no nosso dia a dia. E aproveitamos para passar, né, para nossas famílias, nossos amigos, encarnados e desencarnados, levando também vibrações para os moradores da rua,
para presidiários, para pessoas que estão em hospitais, internadas, e para os nossos governantes, para que a gente consiga ser envolvido por essa força do bem. A gente pensa que o nosso mundo está perdido, mas não é assim. A gente sabe que tem muita força positiva, tem muita força do bem aqui, que essas forças nos envolvam. E nós pedimos também que a gente consiga enxergar o que a gente tem, as ferramentas que Deus nos deu, e ser gratos, e utilizar da melhor maneira possível. Que a gente consiga explorar o que é possível, deixar para trás o que é possível deixar, mas o que a gente precisa conviver, que a gente consiga, que a gente tenha refinação, que a gente seja amigo dos nossos problemas, daqueles que a gente precisa conviver com eles aqui. E que nossos mentores continuem com a gente essa noite, continuem em sintonia, que nós tenhamos uma noite tranquila, de paz, final de semana abençoado, de refazimento e trabalho também. E assim nós encerramos esse estudo de hoje. Graças a Deus, graças a Jesus e Maria, assim seja. Que assim seja. Muito bom, só temos a agradecer. É muito bom tê-la aqui conosco, é gostoso interagir. E numa próxima oportunidade, com certeza, iremos convidá-la novamente. E assim nós vamos trocando ideias, aprendendo, refletindo. É sempre muito importante. E eu agradeço também a todos que estiveram aqui conosco e que Jesus envolva a cada um de nós. Muito obrigada. Beijo no coração de todos. Mais uma vez, Martiele, muito obrigada. Eu que agradeço. Fiquem com Deus. Até a próxima, se Deus quiser. Se Deus quiser, estaremos aí novamente. Tchau. Beijo. Tchau, tchau. Tchau.